A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã. Estamos aqui dando continuidade à nossa formação do Catecismo da Igreja Católica. Mais uma vez, está aqui o Catecismo, né, junto comigo, Catecismo da Igreja Católica, a qual nós estamos dando esta formação. Hoje nós vamos continuar do parágrafo a qual nós paramos. Nós vamos continuar do parágrafo 101, aonde vai começar a falar sobre a Sagrada Escritura. Lembrando que para o nosso carisma, que é pregar a palavra do Senhor oportuna e inoportunamente, um ótimo tema aqui para a gente, as Sagradas Escrituras. E nós vamos mergulhar então no catecismo, né, aqui sobre esse assunto. Lembrando, nós estamos na parte da revelação de Deus. Deus que se revela ao ser humano. Deus que se revela a nós. Por quê? Porque nos ama. Para que nós tenhamos comunhão com Ele. Nós fomos criados, como eu disse na formação anterior, para ter comunhão com Deus. E é nele que encontramos a felicidade, a qual tanto nós procuramos. Amém? Então vamos lá. Se você quiser, né, acompanhar pelo catecismo, melhor ainda. Você acompanhando aí os parágrafos pelo catecismo. Nós vamos aqui seguindo, na hora que der o tempo aqui a gente para. Então nós vamos pegar aqui o parágrafo 101, aonde diz assim: na sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. A palavra de Deus, expressas por línguas humanas, fizeram-se semelhante à linguagem humana, tal como outrora o verbo do Pai eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Mais uma vez, o catecismo está dizendo que o ato de Deus se revelar é porque Deus é amor, Deus é rico em bondade. E o fato dele se revelar é a expressão da bondade de Deus para nós. Então, meu irmão, minha irmã, Deus se revela, e uma das maneiras é através da Sagrada Escritura. E Ele fala conosco em palavras humanas, para que possamos entender. Nós vamos ver aqui no decorrer dos parágrafos o que isso quer dizer, quando diz que Deus se revela falando-nos conosco em palavras humanas. Mas vamos continuar. Em toda a Escritura, Deus pronuncia uma só palavra. Apesar de a Bíblia ter inúmeros livros, mas é uma só palavra. É uma só palavra de Deus. Toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura, independente do livro, é uma só palavra. Eles estão entrelaçados entre eles. Deus se revela por inteiro, através da Sagrada Escritura, porque o seu verbo único se encarnou. O verbo se fez carne. Palavra única, mais uma vez, aqui que o catecismo está dizendo. Por esse motivo a igreja venera as Sagradas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, é o verbo de Deus encarnado. Por isso que a igreja venera a Sagrada Escritura da mesma maneira que venera o corpo de Cristo na Sagrada Eucaristia. Porque também na Sagrada Escritura é o próprio Cristo, é o verbo de Deus encarnado. Por isso essa veneração, como é feita a veneração pela Eucaristia. Amém, gente? Está vendo a importância, como que a igreja trata a palavra de Deus? E ela continua dizendo assim: a igreja não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. A igreja não cessa de nos apresentar Cristo, o verbo encarnado, a palavra de Deus. Ela não cessa de nos trazer a palavra de Deus. E aí,
mexe um pouquinho com o nosso carisma, porque nós somos igreja, como uma nova comunidade, então nós também não podemos cessar de apresentar aos homens e mulheres a palavra de Deus, o Verbo encarnado. Nós não podemos cessar, como igreja, de apresentar, de levar a palavra de Deus, de levar Jesus, o Verbo encarnado feito homem. É muito rico. A palavra de Deus, vai dizer no parágrafo 104, ela é alimento para a nossa alma. Gente, alimento, quando nós nos alimentamos, isso vai gerar em nós energia, força, disposição, ânimo. Quando nós vamos ficando muito tempo sem nos alimentar, gera o quê? Fraqueza. A palavra de Deus nos gera força, porque ela é o alimento da nossa alma. E eu digo para você, assim como nós alimentamos o nosso corpo diariamente, nós damos um jeito mesmo no nosso dia tão corrido como é, tão cheio de atividades como é, a gente dá um jeito de nos alimentar. Assim também, mesmo com a correria do nosso dia, com os nossos deveres e atividades, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, arrumar um momento do nosso dia para nos alimentarmos da palavra do Senhor, para que nós tenhamos força e permanecemos de pé. Já ouviu aquele ditado? Saco vazio não para em pé? É a mesma coisa, irmão. Se a nossa alma ficar vazia e não for alimentada, ela também não fica de pé. A igreja está dizendo para nós que é necessário nos alimentarmos com a palavra de Deus. Olha o que a igreja diz, gente, nesse mesmo parágrafo 104. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Pai vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Ler a Bíblia, orar com a Bíblia, é viver essa dimensão do Pai vir ao nosso encontro e carinhosamente falar conosco. Qual é o filho e qual é a filha que não precisa ouvir a voz do Pai? Quem de nós não precisa ouvir a voz do Pai? Quando nós ouvimos a voz do nosso Pai, ela acalma. A voz do Pai cura, traz segurança. A voz do Pai gera segurança, alegria, felicidade, consola. Nós podemos descansar, nos traz coragem. Eu vou dar um exemplo. Quando era criança, e ali naquelas noites, a qual estava com medo ali, ao estar no quarto, dormindo, tentando dormir, eu lembro que o meu pai, ele chegava tarde do trabalho, num dos trabalhos que ele trabalhou nesse mundo, e quando eu estava ali no quarto, e sentindo muito medo, mesmo dormindo no mesmo quarto do meu irmão e da minha irmã, mas sentindo medo ali, eu lembro que quando eu ouvia o barulho do carro do meu pai chegando, aquilo já acalmava. E quando eu escutava o barulho dele entrando e se aproximando do quarto onde eu dormia, aquilo me gerava paz. E eu conseguia, enfim, descansar. É isso que acontece quando o Pai vem carinhosamente ao nosso encontro. Quando lemos a Sagrada Escritura, nós encontramos descanso para as nossas almas. Muitas vezes numa agitação, num estresse, ou até mesmo numa preocupação enorme, exagerada, a qual nós estamos vivendo uma situação difícil, nós podemos descansar em Deus quando nós lemos as Sagradas Escrituras. E aí muitas vezes nós pensamos, estamos cansados,
não vai dar para ler a Bíblia hoje, é exatamente ao contrário. Quando estamos cansados e lemos as Sagradas Escrituras em oração, nós descansamos em Deus. É o que o Catecismo está dizendo no parágrafo 104. É a igreja nos dizendo, meu irmão, que quando nós lemos as Sagradas Escrituras, o Pai vem carinhosamente ao nosso encontro e fala conosco. Como isso é maravilhoso, como isso é de Deus, irmão. Como isso consola o nosso coração. E aí eu digo para você, como ficar longe da Bíblia? Como ficar longe, meu irmão, das Sagradas Escrituras? Como? Não tem como. Eu preciso estar em comunhão com a palavra, para que eu tenha um encontro com esse Pai, que venha ao meu encontro e fala, e eu sinto o seu carinho de Pai, o seu carinho, o seu afeto, o seu amor, a sua presença, e enfim, eu posso descansar, e enfim, eu sou consolado, porque Deus me consola. Próximo parágrafo 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. A Santa Mãe Igreja diz, Ele é o autor da Sagrada Escritura, porque os livros foram escritos sobre a inspiração do Espírito Santo. E eles têm Deus como autor, e nesta qualidade foram confiados à própria igreja. Gente, apesar da Bíblia ter sido escrita pelo homem a qual nós damos assim, inspirado por Deus, nome de agiógrafo, mas de fato, quem é o autor da Sagrada Escritura é o próprio Deus, porque todos aqueles que escreveram os livros das Sagradas Escrituras, os livros sagrados, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então o autor da Sagrada Escritura, sem dúvida nenhuma, é o próprio Deus. Não há dúvida alguma sobre isso. Deus inspirou os homens a escreverem os livros sagrados usando de suas próprias faculdades e capacidade. O que quer dizer isso, gente? Que ninguém fica, vamos dizer assim, em transe. Ninguém fica assim, abaixa a cabeça, como em falsas doutrinas, né? Abaixa a cabeça, põe a mão aqui e escreve, né? Não é isso. Deus usa da própria faculdade do ser humano e da sua capacidade. Ninguém fica inconsciente, não é o momento que Deus vem assim para a pessoa escrever e a pessoa não sabe nem o que está fazendo, ela se desliga e Deus toma conta daquela hora do corpo da pessoa para escrever. Não! Deus usa da ciência da pessoa, da faculdade dela, Deus usa da sua capacidade, mas não é por causa disso que é um homem que a Bíblia o autor é um homem. Não, o autor é o próprio Deus. E tudo que foi escrito foi o que Deus queria, foi a vontade de Deus. Tudo o que está na Sagrada Escritura foi o que Deus queria. Nada foi escrito sem a vontade de Deus. Nada que foi escrito pelo agiógrafo, pelo homem inspirado por Deus, saiu da vontade de Deus. Não, tudo que está na Sagrada Escritura escrito foi vontade de Deus. A palavra de Deus é viva. Cristo, por meio do Espírito Santo, nos abre o Espírito, a compreensão da Escritura. A nossa fé não vem de um livro, a nossa fé vem da palavra de Deus, que é viva e eficaz, não é morta. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, Jesus vem ao nosso encontro e abre o nosso entendimento por meio do Espírito Santo. E a palavra então se torna viva e eficaz. Nós não estamos lendo um livro qualquer,
nós estamos lendo, quando nós lemos a Bíblia, a própria palavra de Deus, que é viva e não está morta. Para bem, no parágrafo 109 e 110 vai dizer assim: para bem interpretar a Sagrada Escritura é preciso entender aquilo que realmente o autor sagrado, aliás, o agiógrafo, o homem inspirado por Deus, quis passar. Nesse caso, gente, é necessário entender o contexto da história, a cultura, o gênero literário que foi usado. Falando em gênero literário, nós podemos ter gênero literário como históricos, ou proféticos, ou poéticos, ou outros demais gêneros de expressão. Entender qual foi o gênero literário, irmão, é importantíssimo para bem compreender as Sagradas Escrituras. Você está entendendo? Eu preciso entender o contexto da história, para que o mergulho na Sagrada Escritura seja mais profundo, e para que eu não cometa erro, não faça uma leitura ao pé da letra. Quando eu entendo o contexto, de fato eu entendo que o autor sagrado, o que o agiógrafo, o homem inspirado por Deus, que escreveu a Sagrada Escritura, aquele livro, ele está querendo me passar. Amém? Vamos lá, parágrafo 111. Além dos pontos anteriores, que é para mim fazer uma boa interpretação da Bíblia, eu preciso saber ali da cultura, do gênero literário, qual é o contexto que o autor está escrevendo. Além disso, a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do Espírito Santo. É necessário clamar o Espírito Santo quando nós vamos ler e orar com a Bíblia, porque ele inspirou o autor sagrado. Você entendeu, né? O autor da Bíblia é Deus. Mas quando eu digo autor sagrado, é aquela pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo a escrever. Amém? Está me entendendo? Então, gente, quando aquela pessoa inspirada pelo Espírito Santo escreveu, e agora eu vou ler aquilo que ela escreveu, eu também preciso clamar pelo Espírito Santo, porque o mesmo Espírito que inspirou alguém a escrever esse livro sagrado, ele pode me inspirar a entender, a compreender melhor as Sagradas Escrituras. Clamemos o Espírito Santo para que ele nos dê o entendimento. O Concílio Vaticano II usa de 3 critérios para uma interpretação da Sagrada Escritura, para uma bela interpretação das Sagradas Escrituras. Quais são esses critérios? Prestar atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, por mais diferentes que sejam os livros, que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus. É uma só palavra, como foi dito. Nós lemos a Bíblia à luz de Cristo. O segundo, ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Estar atento à analogia da fé. É necessário a fé para compreender, para tomar posse da Sagrada Escritura na minha vida. A Bíblia, podemos dizer assim, muitos livros não são históricos. É um livro de fé. E eu preciso fazer essa analogia da fé para ter um bom entendimento e compreensão da Sagrada Escritura na minha vida. Amém? Nós vamos meditar agora na próxima formação sobre os sentidos da Escritura. Nós fomos aqui nessa formação do parágrafo 101 até o parágrafo 114. Nós vamos agora na próxima formação, a partir do parágrafo 115. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria pedindo para que ela
interceda para que essa formação que você acabou de ouvir possa produzir muitos frutos na sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.